Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, que tem sido o texto das nossas exposições dominicais. E nós estamos agora num período de suspensão temporária por este final de semana dos cultos presenciais. E estamos aqui trazendo esta mensagem de suporte aos cultos familiares dos crentes da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Eu quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 2, nós leremos até do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 3, embora a nossa exposição vá incluir os capítulos 2 e 3. Assim está escrito: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, pelo privilégio que nos concedes de podermos abrir a Tua palavra, de tê-la toda em nossas mãos e de termos a liberdade de examiná-la, ó Deus. Pedimos que o Teu Espírito, que a inspirou, nos conduza nesta reflexão, a fim de que possamos aprender, ó Deus, ou relembrar as verdades que são fundamentais para compreendermos nossa missão como igreja, como profeta de Deus. Nós te pedimos, ó Deus, estas coisas e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o que nós temos aqui em nosso texto é o chamamento de Ezequiel. E nós devemos lembrar que Ezequiel era um profeta do exílio. Ele foi para o exílio quando da invasão de Judá, de Jerusalém por Nabucodonosor, ele que era da classe sacerdotal. E em 5 anos de exílio, ele é chamado para o ministério profético. E eu quero examinar esse texto exatamente procurando refletir com os irmãos acerca do ministério profético da Igreja de Deus. E para que nós possamos aplicar corretamente, eu quero então trazer aqui à guisa de introdução alguns princípios importantes sobre a igreja como profeta de Deus, sobre o ofício profético da igreja. E eu gostaria de relembrar algumas verdades que são básicas para a nossa compreensão do texto da palavra de Deus. Em primeiro lugar, é preciso que lembremos que na antiga dispensação, Deus designou 3 ofícios mediadores para o governo e instrução do seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. O profeta era a boca de Deus, o sacerdote o mediador do culto a Deus e o rei representava o governo de Deus.
Os três eram distintos e complementares, e nenhum servo de Deus no Velho Testamento reuniu os três ofícios. Porém, esses três ofícios apontavam para a missão, para o ministério messiânico de Jesus Cristo. Cristo reuniu os três ofícios em sua pessoa. Como profeta, Cristo é a própria palavra encarnada. E, diferentemente dos demais profetas, sua autoridade é inerente e não derivada, porque ele é Deus. Por isso, enquanto os demais profetas introduziam oráculos com a expressão "assim diz o Senhor", Jesus declarava "eu, porém, vos digo", como por exemplo no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. A palavra de Deus diz em Hebreus 1, de 1 a 3, que havendo Deus outrora falado aos nossos pais muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Cristo é o profeta de Deus, mas como profeta ele tem autoridade inerente, porque ele é Deus. Como sacerdote, Cristo é o nosso supremo mediador, por meio de quem nós nos achegamos ao trono da graça. É a mediação de Cristo que garante que o nosso culto será aceito por Deus. Ele é o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, conforme Hebreus 4, versos 14 a 17, Hebreus 7, 26 e 27 e Hebreus 10, de 19 a 22, se você depois quiser conferir. Já como rei, o Senhor Jesus governa o universo e de um modo especial e salvífico ele governa a sua igreja. A expressão recorrente Senhor, o título referente constante a Cristo no Novo Testamento, é um título real. Pedro, pregando aos israelitas no sermão do Pentecostes, disse: "Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo", lá em Atos 2:36. Ele declara para Cornélio, Pedro declara para Cornélio que Jesus é o Senhor de todos, em Atos 10:36. E em Apocalipse 19:16, João tem uma visão de Cristo e ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois bem, Cristo tem esses três ofícios, que são os de profeta, sacerdote e rei. Porém, na nova dispensação, esses três ofícios o Senhor outorgou à sua igreja, como agente do seu reino. Nós vemos, por exemplo, esses três ofícios aplicados à igreja em 1 de Pedro 2,9. A palavra de Deus diz ali: "Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real", veja, sacerdote e rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa missão de proclamar as virtudes de Deus fala do ofício profético da igreja. Jesus disse aos seus discípulos em João 20:21, parte B: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio". E ele, quando envia os discípulos, em Mateus 28:18 a 20, ele diz: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos". E ainda em Atos capítulo 1, verso 8, ele disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra". O ministério profético da igreja não implica novas revelações, mas a proclamação do evangelho, a proclamação fiel do evangelho revelado nas escrituras, que são a revelação de Deus. E esse ministério é corporativo. Embora reconheçamos que Deus, por meio da sua igreja, escolhe, prepara e comissiona aqueles que se dedicarão ao ministério específico da palavra, a igreja como um todo, é profeta de Deus, com a missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, é nessa perspectiva da igreja como profeta de Deus que eu gostaria de refletir sobre o ministério e o chamado de Ezequiel, aplicando os princípios ensinados em nosso texto ao nosso ministério corporativo como profeta de Deus, que é o que a igreja é. Eu queria relembrar que Ezequiel começa com a descrição de uma visão. Ezequiel é um profeta que tem bastante visões, né? E você lembra que no capítulo 1
e em todo o capítulo 1, na mensagem anterior, nós estivemos vendo a visão refletindo sobre a visão que Ezequiel teve da glória de Deus entre os exilados. O tema da nossa mensagem foi a glória de Deus entre os exilados do seu povo, e esta mensagem está ali gravada no YouTube. E nessa visão eu queria destacar e relembrar aos irmãos, primeiramente, Ezequiel viu querubins, 4 seres, que ele não chama no capítulo 1 de querubins, mas lá no capítulo 10 ele vai chamá-los de querubins. Os querubins são guardiães da glória e da santidade de Deus, e essa visão dos querubins aponta para a transcendência de Deus como um ser totalmente separado de suas criaturas. Os 4 rostos de homem, de leão, de águia e de boi apontam para a criação de Deus a serviço do Criador, que por sua vez controla a história. E aqui nós temos também a doutrina da providência ilustrada nessa visão de Ezequiel. E o aspecto ardente como fogo aponta para os juízos de Deus sobre o mundo caído, mais especificamente sobre as nações ao redor de Israel e sobre Israel. Nós vimos em segundo lugar que Ezequiel também viu algumas rodas, uma roda ao lado de cada um desses 4 seres viventes, desses 4 querubins, e essas rodas eram cheias de olhos. E essa visão de Daniel aponta para a onipresença e para a onisciência de Deus, que conhece todas as coisas, porque essas rodas se movimentavam e esses seres se movimentavam. E acima dessas rodas e desses seres, e tendo sustentado por suas asas, havia uma plataforma semelhante ao firmamento, e sobre essa plataforma um trono, e ele viu uma aparência de homem. E ali ele então tem uma visão de Deus, e que na verdade nós vimos que o que Ezequiel vislumbrou ali foi o que nós chamamos, os estudiosos chamam de o carro-trono de Javé. Deus está no carro montado pelos querubins, esse carro zigue-zagueia por todos os lugares, ele vai para o exílio, ele está lá com o exílio. Então Deus aí é retratado como um Deus guerreiro que vem para julgar as nações, a começar do seu próprio povo, e que vem para livrar o remanescente fiel. O fogo que ele vê na própria figura daquele que se assenta no trono ressalta os juízos de Deus. Em seguida à visão, nós vimos que o Senhor então comissiona Ezequiel. Ele cai diante da visão majestosa de Deus, no capítulo 1, verso 27, no capítulo 1, verso 28, diz que ele caiu com o rosto em terra e ele ouve uma voz, e logo esta voz lhe diz: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. E entra nele o Espírito de Deus quando fala com ele, e ele começa a ouvir o comissionamento. E na visão em que o Senhor chama Ezequiel para o ministério profético, ele chama Ezequiel, ele conclama Ezequiel para 3 compromissos. E é sobre esses 3 compromissos que eu quero refletir aplicando à igreja. São 3 compromissos que a igreja, como profeta, como agente do reino de Deus, como proclamadora e testemunha do Evangelho de Cristo, ela precisa assumir. E o primeiro compromisso que nós devemos assumir e que Ezequiel precisou assumir é o compromisso com o Deus que nos envia. Nós aprendemos isso do capítulo 2, versos 1 a 7. Veja o que diz o Senhor Deus para ele, no verso 3. Filho do homem, homenzinho, filho de Adão, está falando lembrando a Ezequiel de quem ele é, da sua fraqueza. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Eu vou te enviar para os filhos de Israel que prevaricaram até o dia de hoje, têm sido desobedientes. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles,
porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Veja, Deus lembra a Ezequiel, ou esclarece a Ezequiel, que ele é enviado a ouvintes rebeldes. 4 vezes você tem essa palavra aí, do capítulo 2, do verso 3 ao 7. Eles são casa rebelde. Deus repete 4 vezes. Ele é certificado também de que seus ouvintes não lhe darão ouvidos, porque são de duro semblante e obstinado de coração. Isso também é falado duplamente. No capítulo 2, verso 4a, duro semblante traz a ideia daquele rosto enrijecido, enraivecido, que revela um coração obstinado. E no capítulo 3, verso 7 também ele vai repetir isso quando diz: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Meus irmãos, o compromisso, nós precisamos entender, o profeta de Deus precisa entender que ele é enviado a ouvintes que são naturalmente rebeldes, certo? Ele é inclusive certificado de que seus ouvintes, a maioria deles, pelo menos não darão ouvidos, porque são duros de coração. Mas mesmo assim, Ezequiel, e isto se aplica a nós, ele recebe de Deus um mandado. Ele recebe de Deus uma ordem. Você deve pregar a minha verdade a eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Veja que ele fala isso no capítulo 2, verso 5, no verso 7, no capítulo 3, versos 11 e 27. 4 vezes ele fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O que é que nos ensina, queridos? Que o nosso primeiro compromisso não é com os ouvintes, que o nosso compromisso é com o Deus que nos comissionou. Como profeta de Deus, a igreja tem que pregar a verdade de Deus, o evangelho segundo as escrituras, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. A igreja não deve temer a resistência dos ouvintes. Não deve aliviar a sua mensagem com o fim de conquistá-los. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, ela precisa pregar a verdade de Deus. E, portanto, assim como os profetas de Deus, a exemplo de Ezequiel, nosso compromisso prioritário é com a fonte da nossa mensagem, que é o Deus que nos comissionou. Embora haja, como ainda veremos, um compromisso ligado ao nosso público, tal compromisso deriva do nosso compromisso com o Senhor e não o contrário. A Igreja de Deus não tem por objetivo agradar os ouvintes, nem conquistá-los em detrimento da sua relação com o seu Deus. O alvo da igreja não é o sucesso ministerial aos olhos humanos, mas a glória de Deus. É isto que Deus está dizendo para Ezequiel: olha, tu tens que falar o que eu te mandar. Ele diz, eu te envio aos filhos de Israel e tu falarás aos filhos de Israel, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Tu tens que cumprir o meu ministério, quer tu tenhas sucesso ou não, e na verdade Deus certifica Ezequiel de que ele não terá muito sucesso, pelo menos não para a sua geração. Com certeza havia um remanescente fiel, porque a segunda metade do seu livro, ela vai trazer mais oráculos de promessa e de consolo para aqueles que eram fiéis. O próprio Ezequiel faz parte desse remanescente fiel. Mas o seu ministério especificamente se dirige, antes de tudo, à casa rebelde de Israel. Meus irmãos, que nós nos lembremos que na nossa missão como profeta de Deus, como igreja de Deus, o nosso primeiro compromisso é com o Deus que nos envia. Nós devemos ser fiéis ao seu chamado. Nós não devemos exercer o ministério em detrimento da ordem de Deus. Mas, em segundo lugar, o Senhor Deus também chama Ezequiel a um compromisso não só com o Deus que o envia, com o próprio Senhor, mas também um compromisso com a mensagem que ele proclama. E assim também nós somos chamados a termos um compromisso com o Deus que nos enviou e, em segundo lugar, um compromisso, por consequência, com a mensagem que nós proclamamos. Nós vimos isto especialmente no capítulo 2, verso 8 até o 3:3, mas antes disso a gente vê como o Senhor mostra o compromisso que Ezequiel tem que ter, compromisso estrito com a palavra que ele iria receber do Senhor. Veja, como profeta de Deus, a igreja precisa proclamar precisamente a palavra de Deus e não filosofias da moda, doutrinas de homens
ou qualquer outro tipo de entretenimento ou distração para atrair os ouvintes, mesmo que seja com a desculpa de que ela quer atraí-los para Jesus. Se você, com a justificativa de que quer atrair os ouvintes a Jesus, prega outra coisa que não Jesus, você não está atraindo a Jesus. Você está atraindo a um ídolo. Veja o que Deus diz a Ezequiel: eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Capítulo 2, verso 4b e capítulo 3, verso 11, Deus repete isso. Veja o comissionamento duplo. Você vai dizer, assim diz o Senhor. Essa frase, assim diz o Senhor, significa que Ezequiel tinha que pregar estritamente o que o Senhor lhe ordenava. E ainda, Deus diz, mas tu lhes dirás a minha palavra, no capítulo 2, verso 7, e no capítulo 3, verso 4, quer ouçam, quer deixem de ouvir, você tem um compromisso comigo, e por causa disso você tem um compromisso com a palavra que eu te ordeno, com a palavra que eu te ordeno que proclames. Veja, esse é um compromisso para o povo de Deus. O povo de Deus precisa proclamar a palavra de Deus e ter um compromisso com a mensagem. O povo de Deus não está autorizado a adulterar a mensagem, a diluir a mensagem, a tornar a mensagem mais leve. Ele tem que proclamar o evangelho segundo as Escrituras. Lembre-se que fazia parte do ministério de Ezequiel anunciar o juízo de Deus. E é claro que a igreja tem uma boa nova para proclamar, mas antes de proclamar a boa nova, ela precisa primeiro falar do juízo de Deus. Para que o homem deseje a salvação, ele precisa saber de que precisa ser salvo. É por isso que quando Paulo escreveu a sua epístola aos Romanos, que é um resumo, que é uma exposição do Evangelho de Deus, ele começa como? Ele começa com a ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a igreja não pode tirar da sua mensagem a doutrina do julgamento, do juízo de Deus, para que o perverso se converta. Mais do que isto, a igreja precisa impregnar-se da palavra, fazer dela o seu alimento. É isso que nós vemos na visão que está entre um e outro discurso do Senhor, no capítulo 2, verso 8 ao 3:3. Veja que está escrito aí: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Primeiro, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, ou seja, não seja rebelde à palavra de Deus, não se recuse a proclamar a palavra de Deus tal como eu te ordeno, tal como eu te falo. Abre a boca e come o que te dou. E diz a palavra de Deus, diz Ezequiel, e então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E pela terceira vez Deus ordena e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, encha as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu o comi, na boca me era doce como mel. No contexto de Ezequiel especificamente, Deus está dando simbolicamente nessa visão para ele o conjunto das palavras e dos juízos de Deus que ele anunciaria à casa de Israel. Por isso, a maior parte dessas palavras consistia de lamentações, suspiros e ais. Mas essa figura de um rolo escrito de todo por dentro e por fora aponta para o fato de que não há nada a ser acrescentado da palavra de Deus. Tudo já está escrito. E tudo que nós precisamos é proclamar essa palavra. E ainda que ela traga coisas amargas, entre as suas verdades ela traga coisas amargas, nós precisamos não só proclamar, mas nos alimentar dessa palavra. A igreja precisa impregnar-se dessa palavra. Num primeiro momento, a palavra de Deus pode não parecer agradável. Ezequiel tem de ser ordenado a comer 3 vezes, o que parece indicar que ele estava reticente em fazê-lo, por causa do conteúdo do livro. Só ao comê-lo é que ele experimenta em sua boca o sabor de mel. A palavra de Deus não deve estar apenas em nossa boca, meus irmãos, mas em nosso coração. E para usar o termo bíblico aqui, em nosso ventre. Ela tem que ser o nosso alimento. Nós temos que ter um compromisso de obediência com ela. Ela deve impregnar nossas entranhas.
Deus fala aí, logo no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que eu te hei de falar, ouve-as com os teus ouvidos. A ideia é, você precisa prestar atenção, você precisa digerir isto, você precisa refletir sobre isto, Ezequiel, você precisa se alimentar disto, e você precisa fazer desta palavra a sua vida. A igreja não deve pregar uma coisa e viver outra. Quando a igreja prega o evangelho, mas não vive o evangelho, ela comete uma incoerência, uma contradição. E aí ela se torna um tropeço para aqueles a quem ela é enviada. Então a igreja é chamada para ter um compromisso com a mensagem que proclama. Tanto um compromisso de ser fiel a esta mensagem, como também um compromisso de viver esta mensagem. O apóstolo Paulo, falando desta mensagem, particularmente aplicando ao Evangelho, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele ressalta a necessidade de sermos fiéis ao estrito conteúdo do Evangelho no nosso ministério profético. Em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero que você abra lá, do versículo 1 em diante está escrito: irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Veja a ênfase que Paulo dá aqui na perseverança e em permanecer firme no Evangelho. Olha, eu quero lembrar a vocês de novo o Evangelho que eu anunciei, que vocês receberam e no qual ainda vocês perseveram. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vocês têm que crer tal como foi proclamado. Ele continua: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que Paulo está dizendo é: eu não inventei nada. Eu recebi do Senhor. Ele fala em Efésios que ele recebeu diretamente do Senhor como seu apóstolo, mensageiro autorizado. E o que eu recebi eu entreguei a vocês. Eu não mudei nada. E ele resume esse evangelho dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, este evangelho profético apostólico é o evangelho segundo as Escrituras. A igreja mesma é construída sobre este evangelho, conforme Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Agora já não sois mais, assim já não sois, capítulo 2 de Efésios, verso 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Lembra, Ezequiel era um profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ezequiel exatamente é chamado a proclamar o Evangelho à casa de Israel, e ele tem que ser fiel à mensagem que proclama. Ele mesmo tem que digerir esta mensagem, ela tem que estar nas suas entranhas, ela tem que fazer parte da sua vida, ela tem que ser o seu alimento. E veja, ele diz que na sua boca era doce como mel, porque é assim na nossa vida, não é, meus irmãos? Nós muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e às vezes ela parece dura para nós, sobretudo quando confronta o nosso pecado. Mais uma vez, crendo na palavra e obedecendo-a, nós vamos perceber como há doçura na obediência a Deus. Ela é doce como mel. Então este é o segundo compromisso da igreja como profeta de Deus. O compromisso primeiro é com Deus, o Deus que nos enviou. O segundo compromisso é com a mensagem que proclamamos. E aí vem então o terceiro compromisso, ao qual Deus nos chama, que é o compromisso com aqueles a quem nós somos enviados. O capítulo 3, verso 12 a 27, demonstra esse chamamento do Senhor a um compromisso de Ezequiel com a casa rebelde de Israel. E para isso Deus usa a figura do atalaia. Ele diz: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte.
E aqui a ênfase do Senhor é o compromisso que Ezequiel tem de avisar ao perverso sobre a sua condição. Lembremos-nos, como nós já vimos em mensagem anterior, o atalaia era uma espécie de alarme humano. Ele era um soldado escolhido para ser sentinela de uma cidade ou aldeia, e ele tinha que ficar num lugar alto, numa posição estratégica, e montar ali seu posto de vigilância. Ele tinha dali uma visão panorâmica dos arredores da cidade ou da aldeia, quando ele ficava numa muralha ou numa torre, ou na aldeia, num lugar elevado. E ele precisava antecipar-se a qualquer ataque surpresa, avisando o seu povo do inimigo que estaria vindo. Então, da prontidão e zelo do atalaia dependiam muitas vidas. Por isso, não tocar a trombeta ao avistar a espada, que é a guerra, o ataque do inimigo, era como tirar uma vida com as próprias mãos. Então, no nosso texto, o Senhor está dizendo que o sangue das vítimas da espada seria demandado do atalaia dorminhoco. E o Senhor aplica a figura do atalaia ao ministério de Ezequiel. Ele exatamente coloca isto. Quando eu disser ao perverso, ele diz no verso 18 do capítulo 3, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Você tem um compromisso com seus ouvintes, Ezequiel. E o compromisso é avisar o perverso do juízo que paira sobre ele. É avisar ao perverso da sua condição de réu do julgamento de Deus. E você tem o dever de avisá-lo para que ele se salve. Esse é um compromisso com o nosso público, com os nossos ouvintes. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da maldade do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, diz ele no verso 19. Veja, Deus não está dizendo que você tem que garantir a conversão do perverso. A sua parte é avisar ao perverso de que ele morrerá nos seus pecados se não se converter. Se ele se converter, bem está, louvado seja o Senhor. Mas se ele não converter-se, louvado seja o Senhor, ele morrerá na sua iniquidade, mas você não será culpado. O sangue dele não estará nas suas mãos. E veja, esse compromisso se aplica não apenas aos perversos de fora do mundo, de fora da igreja visível. Esse compromisso também se aplica à igreja visível. Observe que no contexto imediato, a comunidade a ser avisada é a comunidade do pacto, é o próprio povo de Deus. Ezequiel foi chamado para avisá-los de que por sua desobediência e rebeldia aos termos do pacto, eles estavam sob o juízo de Deus. O templo ainda não tinha sido destruído. Já havia um grupo de exilados, mas o templo ainda estava de pé e a cidade também. Mas Deus diz, olha, se vocês não se converterem, vai acontecer coisa pior. Então eles estavam suscetíveis à destruição. Se Ezequiel cumprisse fielmente o seu ministério, advertindo corajosamente o povo, aquele que atendesse ao alerta iria se salvar. Mas quem não se desse por avisado e morresse seria responsável por sua própria morte. Meus irmãos, veja que o dever de Ezequiel é para com o seu próprio povo. Sabe, as Escrituras no Novo Testamento nos advertem quanto à presença de perversos na igreja visível. Em Hebreus 12, de 14 a 16, por exemplo, nós somos exortados a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E como nós fazemos isto? Ele prossegue dizendo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, e nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito de primogenitura. E em Tiago capítulo 5, verso 19 e verso 20, lá nós somos também advertidos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Veja, nós temos um compromisso com o nosso público, com o perverso.
dentro e fora da igreja. E o compromisso não é convertê-lo, mas é avisá-lo de que se ele não se converter dos seus maus caminhos, ele morrerá na sua iniquidade. Nós não podemos falar de boas novas sem primeiro mostrar por que os ímpios precisam das boas novas. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, ele falou aos seus ouvintes. Se você observar, por exemplo, lá em João, no capítulo 8, quero que você abra lá, só para você entender, eu quero citar dois exemplos. Um está em João capítulo 8, onde ele diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 21. De outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Depois, no versículo 23, no versículo 24, ele continua. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. 3 vezes Deus diz, morrereis nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou. Mas em outra ocasião, em Lucas, eu quero que você abra também a palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 13, quando alguns judeus chegavam falando a ele a respeito dos galileus que Pilatos havia matado, havia chacinado e misturado, eles estavam sacrificando no templo, Pilatos invadiu o templo e matou e misturou-se o sangue do sacrifício deles com o sangue deles. E Jesus faz a seguinte interpelação a eles. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus continua. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Observa, Jesus, ele avisava do juízo de Deus. E tem outras passagens que Jesus fala isso. Então, a boa nova do Evangelho, o Evangelho de Cristo começa com que mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a frase que Jesus repetia e João Batista também. Nós, meus queridos, temos um compromisso de avisar ao perverso que se ele não se converter dos seus caminhos e não crer em Cristo e confessá-lo como Senhor, ele morrerá nos seus caminhos. E temos que fazer isto tanto aos de fora como aos de dentro, que estão na comunidade do pacto, mas ainda não se converteram. Eu quero concluir, meus queridos. E na minha conclusão eu quero dirigir uma palavra aos crentes e uma palavra também àqueles que ainda não se converteram a Cristo. A palavra aos crentes é esta. Queridos, nós fomos chamados para uma árdua missão. Um ministério que envolve sofrimento e oposição da parte dos nossos ouvintes, consequente indignação e perplexidades da nossa parte. Ezequiel, aqui no capítulo 3, diz que o Espírito me levantou e me levou e eu fui amargurado na excitação do meu espírito. A ideia aqui é de uma indignação. Mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim e ele se assentou atônito por 7 dias no meio dos exilados. E Deus havia dito que ele iria enfrentar sarças, espinhos e escorpiões no verso 6. Então nós fomos chamados para uma missão árdua. Um ministério que envolve sofrimento e oposição da parte dos nossos ouvintes. E muitas vezes indignação e perplexidades da nossa parte. Mas nós não devemos aliviar a mensagem para sermos amigáveis com os ouvintes. Não é que nós vamos ser hostis, mas nós precisamos pregar a mensagem mesmo onde ela vai ofender os ouvintes. Porque a palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas ainda que haja sarças e espinhos e habitemos com escorpiões, não devemos temer. Porque o mesmo Senhor que nos enviou nos disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele nos concedeu o seu Espírito.
exaltado à destra de Deus, ele derramou o seu Espírito sobre a igreja. E é o Espírito Santo que nos mantém de pé e nos capacita a falar. É interessante perceber que Ezequiel é especialmente um profeta do Espírito Santo. Não é que os outros não eram possuídos pelo Espírito Santo, mas ele especialmente dá ênfase. No capítulo 2, verso 2, diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. No capítulo 3, verso 14, ele diz: então o Espírito me levantou e me levou, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. No verso 22, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. E ainda no versículo 24, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. E ainda ele diz: me pôs de pé e me disse: vai e encerra-te dentro da casa. Então é o Espírito Santo, meus queridos, o mesmo que entrou em Daniel, em Ezequiel, ele habita na sua igreja permanentemente desde o Pentecostes. O Senhor Jesus mesmo falou em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas além de ser o Espírito que nos mantém e nos capacita, é também o Espírito que regenera e converte o pecador. É importante sabermos que lá em Ezequiel capítulo 36, eu falei que Ezequiel é um profeta do Espírito Santo, em Ezequiel 36, o Senhor falando a essa nação rebelde, ele promete que um dia vai convertê-la. Observe o que está escrito em Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então é o Espírito Santo quem converte. É o Espírito Santo quem nos fortalece. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Ainda que seja um ministério árduo, ainda que venhamos a ser perseguidos, ainda que venhamos a morrer por causa de Cristo, nós não devemos temer, não devemos desanimar, não devemos recuar. Nós devemos lembrar que o mesmo Deus que nos escolheu é também aquele que define a tarefa, que escolhe o campo de serviço, que nos outorga a mensagem e que assume a responsabilidade pelo resultado. Nosso chamado não é para o sucesso, meus irmãos. Nosso chamado é para a fidelidade. Em 1 Coríntios 4:2 está escrito: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E por último, uma palavra a você, meu querido, que ainda vive nos seus pecados, que ainda não se converteu a Cristo. Eu quero dizer para você, Deus não tem prazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do perverso. Antes, Deus deseja, Deus tem prazer em que o perverso se converta e viva. Em Ezequiel 33, verso 11, onde o Senhor reitera para Ezequiel o seu papel de atalaia, ele fala das mesmas coisas que ele fala aqui no capítulo 3. No verso 11 está escrito: dize-lhes, é o que Ezequiel deve dizer aos filhos de Israel, dize-lhes, aos rebeldes, aos perversos: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Não há tempo, e não é nosso propósito aqui equacionar ou conciliar esta doutrina da alegria de Deus na conversão do perverso com os eternos decretos de Deus. Não é esse o nosso objetivo aqui. Mas nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Deus não tem prazer na morte do perverso. Se você não se converteu, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Converta-se ao Senhor. Converta-se do seu mau caminho.
Você está vendo um ambiente de grande mortandade nos cercando. Você não sabe o dia da sua morte. Um dia você vai se encontrar com seu juiz. E a sua justiça própria não é suficiente para livrá-lo da ira vindoura. Somente a justiça de Cristo, que sofreu no lugar dos pecadores a ira de Deus. Mas é preciso que você creia, que você se arrependa dos seus pecados, que você reconheça que você é um pecador. E você se converta, pois Deus não tem prazer na morte do perverso. Antes, Ele tem prazer em que ele se converta e viva. Então, que você se converta ao Senhor. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra a cada um conforme a sua condição espiritual e conforme a sua necessidade, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que mostra a seriedade do nosso ministério e a natureza do compromisso que nós temos com o Senhor que nos enviou, com o Cristo que nos comissionou, com a mensagem que Ele nos legou e que está encerrada nas Escrituras, e com o público a quem nos enviou, diante de quem temos a responsabilidade de avisar acerca do juízo de Deus, da ira vindoura e da necessidade de se arrependerem dos seus pecados e crerem naquele que o Senhor destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te suplico, ó Deus, que tu nestes dias fortaleças a tua igreja e que tu dês à tua igreja, ó Deus, o desejo e o zelo de proclamar a tua mensagem e proclamar fielmente. E aqueles, ó Deus, que ainda estão nos seus pecados, que tu venhas, ó Deus, a abrir-lhes os olhos, para que eles, ó Deus, se convertam e sejam por ti curados e salvos, para a glória do teu nome, Senhor. Mas aquele que não se converter, ele se deu por avisado. Que nós possamos entender, ó Deus, essas verdades e aplicá-las à nossa vida como igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.